Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre as novas concessões de pedágios aqui no Paraná, novos modelos sendo propostos aí pelo governo federal e já sendo recebidos com muita ressalva, né? Principalmente por parte, por exemplo, da Assembleia Legislativa, tanto a bancada da oposição quanto da situação são resistentes a esse modelo proposto pelo Ministério da Infraestrutura. Nós vamos conversar com o gerente de assuntos estratégicos da FIEP, a Federação da Indústria do Estado, das Indústrias do Estado do Paraná, João Arthur Mor. João, um dos grandes especialistas nesse assunto, a Folha de Londrina, volta e meia, ouve, né, o João para falar sobre tudo que envolve a questão de rodovias pedagiadas, que é um assunto muito caro aqui para nós paranaenses, né, João? Obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Um prazer estar aqui com vocês, com todo o pessoal da Folha, toda a nossa audiência, para a gente conversar um pouquinho sobre os pedágios, que nem você falou, acho que é o assunto mais importante dos últimos 24 anos da história do Paraná, muito discutido em todas as eleições, e será com certeza, além da pandemia, obviamente, o assunto que será mais tratado esse ano agora de 2021. Exatamente, até porque o modelo atual, né, o contrato vence em novembro e já está em discussão o novo modelo de concessão. João, eu queria que você começasse explicando para os nossos espectadores esse modelo proposto pelo Ministério da Infraestrutura na última semana, um modelo que chegou inclusive até a Assembleia Legislativa, também o G7, aquele grupo que forma as 7 principais entidades produtivas do Paraná, também tiveram acesso a esse documento, e um modelo híbrido. Eu queria que você explicasse, então, o que é esse modelo e como é que vocês têm recebido essa nova proposta. Muito bem. Nós recebemos na semana passada, segunda-feira, agora dia 25 de janeiro, uma equipe do Ministério da Infraestrutura, né, o primeiro escalão do Ministério da Infraestrutura, para apresentar para as entidades que compõem o que a gente chama de G7, a FIEP, a FAEP, a FEComércio, a OCEPAR, enfim, a FETranspar, todas as entidades que compõem aí o que a gente chama de G7, que é a representação do setor produtivo paranaense, né? Nós recebemos o Ministério junto com deputados federais, junto com pessoas do governo, o vice-governador, o secretário Sandro Alex da Infraestrutura, o Guto Silva da Casa Civil, enfim, para que nós possamos conhecer o projeto. O projeto estava sendo feito pelo Ministério da Infraestrutura, mas ele não havia sido ainda apresentado para nós. Tá? Então, eles apresentaram o modelo do ponto de vista técnico, quais são as obras que terão, quais são as rodovias, quais são os novos trechos. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais cada um desses pontos, né? E apresentaram também a questão do modelo pelo qual será escolhido o vencedor da licitação. Então vamos lá. Para as pessoas que estão nos acompanhando aí da Folha de Londrina entenderem bem, existem 3 modelos de decisão de quem vence um certame, uma licitação de pedágio. O primeiro modelo é o chamado modelo da menor tarifa. É o modelo que vinha sendo usado até então pelo governo federal. O governo define uma tarifa, por exemplo, essa praça de pedágio vai custar R$10. Esse R$10 vai para leilão. E na Bolsa de Valores, quem der o menor valor ou quem der o maior desconto, ganha. Então, um dá 10%, outro dá 20%, outro dá 30%. Quem deu 40%, por exemplo, ganha e vai reduzir a tarifa em 40%, vai cobrar R$6 pelos próximos 30 anos. E vai ser esse valor a cobrado. E, claro, daí é só os reajustes anuais da inflação. Esse é o modelo de menor tarifa, usado pelo governo federal até agora. Outro modelo que existe é o modelo da maior outorga. É muito usado em São Paulo. O estado de São Paulo faz todas as licitações nesse modelo. O que é a maior outorga? O governo do estado de São Paulo define o valor da tarifa e diz, essa tarifa vai custar R$10. E ela vai custar R$10 durante os próximos 30 anos. Quem que vence, então? Quem der o maior dinheiro para o governo do estado de São Paulo, no caso, que é chamado de outorga. Outorga é um sinônimo de valor, de dinheiro. Então, quem pagar mais valor leva a concessão. O que a gente é contra esse sistema de outorga, porque ele deixa de dar um desconto e passa esse dinheiro para o governo, e a gente acredita que isso é como se fosse um imposto indireto. Então, a gente não quer esse modelo de maior outorga, simplesmente. Então, o governo federal agora, ele está apresentando um terceiro tipo de modelo, uma inovação, uma novidade. Eles estão fazendo isso já em Goiás, Tocantins, vão fazer em São Paulo, na Dutra, vão fazer no Rio de Janeiro, na BR-101, em várias outras rodovias nacionais, que é o modelo híbrido, que eles tentam aliar uma parte do modelo de menor tarifa com uma parte do modelo de maior outorga. O que é isso, então?
ele define um valor de tarifa teto, ele define lá R$10. Aí ele permite que os consórcios deem um desconto, mas um desconto limitado, por exemplo, a 20%. O máximo que o consórcio pode dar é 20%. Então, a tarifa cairia de 10, no leilão, eventualmente, cairia para R$8. E se 2 consórcios ou 3 consórcios empatarem nesse desconto máximo, qual que é o critério de desempate? O critério de desempate, daí, é a maior outorga. Aí é um segundo critério, que daí eles ofereceriam a maior outorga para o governo. Tá? O que todos os deputados federais estão falando com o Ministério da Infraestrutura? Que, mesmo assim, essa outorga é um valor que não reduziu a tarifa. Então, no mínimo, essa outorga deveria voltar integralmente para a rodovia que a gerou. E por que esse modelo? O Ministério da Infraestrutura acha que, por experiência deles e do Banco Mundial, todos os modelos que são feitos pela menor tarifa, às vezes um consórcio mergulha muito no preço, oferece um desconto muito alto, e com isso o modelo se torna inexequível. E as obras acabam não acontecendo. E até você tirar esse consórcio e colocar outro no lugar dele, são 3, 4, 5 anos sem obra nenhuma. O que aconteceu em vários casos aí que eles têm colocado. Então, a gente está analisando os modelos para se posicionar aí com relação a qual o melhor desses 2 modelos. O modelo de maior outorga já está descartado. A dúvida está entre o modelo de menor tarifa ou o modelo híbrido, chamado híbrido. Certo. Bom, você explicou de forma bastante clara. Agora, esse modelo, esse primeiro de menor tarifa, já vinha sendo adotado aqui. Sim, ele vinha sendo adotado no Brasil como um todo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele foi adotado na Rodovia de Integração do Sul, outros modelos no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, ele vinha sendo adotado pelo governo federal. O nosso modelo, feito há 24 anos atrás, era uma variação no modelo de maior outorga. Porque a tarifa nunca foi tão baixa, né, João? Oi? As tarifas em algumas praças, principalmente aqui na região norte do estado, nunca foram baixas, né? Extremamente altas, extremamente altas. Na época, o governo da época, o governo estadual da época, definiu a tarifa e falou, a tarifa é esta. Quem ganha? Quem ganha é quem der maior número de rodovias adicionais ao certame. Então, por exemplo, no caso aí da região norte, a rodovia principal é a 369, que liga Londrina até Jacarezinho, a 323, que liga até Sertaneja, ali na saída para Assis, e na época foi colocado um trecho, por exemplo, de Ibiporã até Sertanópolis, uma rodovia pequena, foi colocado como uma oferta. Então, na época não foi dado dinheiro para o governo estadual, na época foi dado mais quilômetros de rodovias adicionais, mas a tarifa ficou muito alta. E os nossos contratos eram muito ruins, na verdade, são muito ruins, né? A FIEP sempre defendeu, nós apoiamos sim um pedágio, mas que tenha 3 coisas. Número 1, tarifa justa. Número 2, garantia da execução de obras. E número 3, ampla transparência. Certo. Bom, e uma preocupação também que surgiu mediante essa nova concessão, a discussão envolvendo essa nova concessão, é de que mesmo baixando as tarifas em relação ao que nós pagamos hoje, João, haveria mais praças de pedágio, ou seja, acaba que o usuário ia continuar pagando bastante pelo pedágio. Isso é possível acontecer? Mais praças de pedágio? Na verdade, essa interpretação está errada, porque quem olha primeiro, assim, o número atual de praças de pedágio são 27, tá? E passam a ser 42, então vão ter 15 praças novas, mas são em trechos novos, não tem nada a ver com o pedágio atual. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aí da região de vocês, a 445, entre Mauá da Serra e Londrina, ela passa a ser pedagiada. Então, ali próximo a Tamarana tem uma praça de pedágio nova, porque é uma estrada nova. A 092, no Norte Pioneiro, entre Jaguariaíva e Jacarezinho, ela passa a ser pedagiada. Então, ali também tem as 2 praças. A 323, entre Maringá e Guaíra, passa a ter 4 praças lá. Então, todas essas novas praças são em novas rodovias, não são em rodovias atualmente pedagiadas. Então, hoje, pelos cálculos que o Ministério apresentou na FIEP na semana passada, na segunda-feira, né, dia 25, por esses cálculos, a tarifa vai reduzir para automóvel, se houver uma concorrência no momento do leilão, em torno de 45% de redução da tarifa para automóvel. Por que eu falei para automóvel? Porque o caminhão, a redução é um pouquinho menor, porque o eixo do caminhão hoje já paga menos do que o automóvel. Então, se você olhar lá numa plaquinha, na hora que você chega no pedágio, você vai ver lá,
automóvel pagando R$24, que é um absurdo o preço lá de Jataizinho, de Jacarezinho, de Jataizinho. Isso, né? isso. E o caminhão paga em torno de 10% a 15% a menos. Né? Então, só para citar um exemplo da redução de tarifas, a praça de pedágio mais cara hoje do Paraná é a praça aí do ladinho de Londrina, de Jataizinho, de R$26,40. Ela vai reduzir... Uma das mais caras, né? Oi? Sempre foi uma das mais caras do país. Né? Então, nesse modelo que o governo apresentou, a proposta é reduzir o valor dessa praça, podendo chegar a uma redução de 70%, em torno de 70%. Nessa praça, é praticamente 70%, ela cai para perto de R$10. A praça de Jacarezinho, na divisa com São Paulo, saída para Ourinhos, é uma praça que hoje cobra R$24,40 para um automóvel. Ela vai cair, pode chegar perto de R$9. Então, é o maior desconto de todos, né, de todas as praças de pedágio hoje existentes, das 27, os maiores descontos estão justamente nas praças do norte. Por quê? Porque eram as mais caras, né? Então, a de 26 de Jataizinho vai cair para torno de 10, e a de 24 de Jacarezinho, nesse novo modelo, vai cair para em torno de R$9. Agora, uma outra praça que também sempre teve um preço muito salgado é a do Litoral, né, João? A do Litoral. Ali na saída de São José dos Pinhais, né? Exatamente, é a praça mais movimentada do Paraná, porque todos os fluxos, né? Londrina para Paranaguá, Cascavel para Paranaguá, lá todos os fluxos convergem em direção ao porto de Paranaguá. Então, aquela praça entre Curitiba e Paranaguá, hoje tem um preço de R$21,70 para automóvel. A projeção dela é cair em 50% o preço dela. Cair pela metade, ela iria para R$10,70. Bom, esse novo projeto, esse novo modelo de concessão também prevê mais quilômetros, né, de rodovias, 3.327 quilômetros de estradas federais e estaduais, um pouquinho mais de 830 quilômetros do que as atuais concessões. O que significa isso, João? Perfeito. Hoje nós temos 2.500 quilômetros e você bem falou, serão 3.327 quilômetros. Então entram 4 rodovias estaduais importantes para o Paraná, que não são pedagiadas e que, infelizmente, pela falta de recursos do governo estadual, no caso, que tem que fazer a manutenção, ela não consegue ser mantida com a manutenção necessária e com o nível de serviço que a gente chama numa rodovia, que é a qualidade do trânsito nessa rodovia, de forma a beneficiar aquela região. Então, são 4 rodovias estaduais. A mais perto de vocês, a 445. Né? Então, entre Mauá da Serra e Londrina. Então, a previsão dela é duplicar ela completamente entre Mauá da Serra, desde o entrocamento da 376, até o trecho, inclusive o trecho urbano de Londrina, que hoje já é duplicado, que passa ali na frente da UEL, ele passa a receber 3 faixas. Ele fica 3 faixas de cada lado. Pelo fluxo de veículos que tem ali. Então, ele recebe uma faixa adicional no perímetro urbano ali da 445 e o resto dela é toda ela duplicada. Para poder fazer isso, obviamente, existirá uma praça de pedágio ali em próxima a Tamarana, pelo que eles nos apresentaram. E já há uma ideia de valor desse pedágio em Tamarana, João? Se não me engano, em torno de 7 ou 8 reais. 7 a 8 reais, que é o valor que eles nos passaram ali daquele pedágio. Né? E com detalhe que eles estão colocando agora um modelo que é chamado de tarifa de usuário frequente. Muitas vezes uma praça de pedágio, no local onde as pessoas vão e vêm todo dia, né, para trabalhar, mora num lugar, trabalha no outro, onera muito a pessoa. Sim. Então, haverá uma tarifa de usuário frequente que irá reduzir essa tarifa se, para aquele usuário, no primeiro dia do mês ele paga a tarifa cheia, no último dia do mês ele paga 20% do que ele estava pagando. Então, se ele pagou R$8 no primeiro dia, ele paga R$1,60 no último dia do mês. Então, a média dele durante o mês reduz em torno de 30% o valor médio dele. Então, uma praça de R$8 cairia para em torno de R$5 para aquela pessoa que usa quase que diariamente aquela praça. Claro, com os benefícios de você ter uma pista dupla, né? Toda sinalizada, assistência médica, socorro mecânico, a redução de acidentes, todos esses benefícios, como um todo. Claro, sem dúvida. E aqui na região o que se fala é o seguinte, se houver realmente a duplicação até Mauá, o usuário não vai ter tanto problema, quer dizer, não vai questionar tanto o pagamento do pedágio, desde que haja esse benefício permanente da duplicação da rodovia. Exatamente, né? Isso que a gente sempre fala, tem que ser uma tarifa justa. Né? O que a FIEP define? A tarifa justa. O que é a tarifa justa? É aquela que o usuário tem um benefício
né, em troca do que ele está pagando. Então, o primeiro grande benefício é a segurança na estrada. Né? Você trafegar em uma rodovia pista dupla, com iluminação nos trevos, em todos os trevos. Eu lembro muito bem, eu viajo muito de carro pelo Paraná, né? Na 445, uma vez eu presenciei um acidente que uma pessoa saiu da pista e bateu numa árvore que tinha ao lado de um trevo, e essa árvore não tinha nenhuma proteção, o carro partiu pela metade. Tá? Infelizmente, houve óbito naquele acidente, mas então o que a gente quer em primeiro lugar? A gente quer segurança para nós, nossas famílias, né? Segurança para nossas cargas, né? no setor industrial que estão trafegando, fluidez, nós não queremos pegar congestionamento, nós não queremos correr o risco de estourar um pneu num dia de chuva à noite, que você não consegue ver um buraco que tem na estrada, é muito comum nessas rodovias não pedagiadas, né? E como eu estava falando, então, a 445, a exemplo também da região, a 092, na 092, lá desde Jaguaraíva até Jacarezinho, então passando ali por Arapoti, Venceslau Braz, Siqueira Campos, Joaquim Távora, chegando em Santo Antônio Platino, todo o Norte Pioneiro, também todo ele duplicado, toda a extensão de todas essas rodovias. E nas cidades, o que é muito importante, no cruzamento das cidades, é fazer aquela passagem desnível para separar o tráfego da estrada do tráfego da cidade, né? Às vezes a pessoa está numa festa numa lado da cidade e vai voltar para casa, o cara acaba tomando uma cervejinha na festa, não deveria, mas pegou o carro, vai atravessar uma estrada e acontece um acidente gravíssimo. Então, você tem que separar. O que é o trânsito da estrada? Passa por um viaduto, passa por cima. O trânsito da cidade é para cruzar a cidade, passa por baixo, numa trincheira ou num viaduto. Então, estão previstos esses viadutos, iluminação nos trevos para evitar atropelamento, né, sinalização. Obviamente, a gente sabe que, infelizmente, o pedágio hoje é um mal necessário no mundo inteiro, né? Mas a gente quer que ele seja de uma tarifa justa, não uma tarifa absurda como são os nossos pedágios atuais, e que também nós tenhamos a garantia da execução das obras. A duplicação até Londrina, ela acontece nos primeiros anos agora. Até o 7º ano ela está pronta. Além de estar pronto também o contorno norte de Londrina. É outra obra importante aqui. Outra obra importantíssima. E ele é um contorno maior. Ele sai desde Cambé, na 369 em Cambé, ele já sai, vai contornando por cima, né, Londrina, passa ali na Varta, né, cruzando a 445, e segue até lá na frente no trevo já de Ibiporã, no contorno de Ibiporã. Então, esse contorno também fica pronto aí no ano 8 da concessão, pronto ele, integralmente pronto, né? Então, são obras importantes, também outras obras importantes, como o trecho que hoje é muito conturbado entre Arapongas, Rolândia, Cambé, né? Tem muito movimento ali, tem uma série de semáforos, todos aqueles semáforos, paradas, a chegada de Londrina, então ali vai ser triplicado. Além de pista dupla, vem uma faixa adicional, são 3 faixas de cada lado, porque é um movimento muito grande. Além também da saída de Londrina até Jataizinho, que é um movimento grande, e também nesse ponto há uma triplicação, vamos dizer assim, se o seu termo fosse esse, né? É uma pista dupla com uma faixa adicional. Então fica 3 faixas para cada lado. Tá certo, João. Bom, lembrando que as novas concessões vão ter validade de 30 anos. Atualmente foram de 25, né? Deu 25 anos. Na verdade, 24 anos, para ser bem preciso. 24 anos, terminam agora no dia 27 de novembro de 2021. Elas começaram no ano 97, então são 24 anos, e agora passa a ser 30 anos. Por isso que é muito importante essa discussão. Por isso que é muito importante esse trabalho de vocês da Folha, porque a população tem que discutir. O que for decidido agora vai valer para os próximos 30 anos. Claro, e o contrato assinado, depois que está assinado o contrato, aí esquece, não tem mais discussão depois do contrato assinado. Nenhum juiz está ganhando de causa para mudar um contrato que já foi assinado. Então, o momento da discussão exatamente é esse agora. Tá certo. João, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Folha Entrevista. Certamente voltaremos a conversar para discutir o pedágio assim que esse modelo proposto pelo Ministério da Infraestrutura for melhor detalhado e as discussões, as definições começarem a ocorrer, né? Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes aí que nos estão nos acompanhando pelas mídias aí da Folha de Londrina, um prazer estar aqui com vocês, e vamos acompanhar esse modelo, vamos acompanhar essas audiências públicas, discutir bastante, para que a gente tenha as 3 coisas que a FIEP defende: tarifa justa, garantia de execução de obras e ampla transparência em todo o processo. Obrigado, gente. Perfeito, obrigado, João Arthur Mó, ele que é gerente de assuntos estratégicos da FIEP. Obrigado, João. Obrigado a você, um abraço.